no STF. Acontece que o PT e o PSOL já anunciaram que vão recorrer para o STF por conta da derrubada do veto do Lula no PL da dosimetria acontecida nos últimos dias no Congresso. E a ala majoritária do STF, leia-se a ala majoritária, o Gilmar Mendes, já deixou claro que não vai comprar essa briga com o Congresso. Eu vou te contar agora como o PT está se movimentando em relação a esse tema e por que o STF dessa vez não vai botar a mão na cumbuca do Congresso. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que antes você se inscreva aqui no nosso canal e deixe like nesse vídeo. Bom, a imprensa está dizendo que o PT e o PSOL já decidiram que vão acionar o STF para derrubar o PL da dosimetria, dizendo que ele seria inconstitucional e etc, aquele papo de sempre. Galera, mas o governo Lula like, dessa vez não vai se dar bem. O STF já deixou claro que não vai aceitar esse tipo de confronto agora com o Congresso. E por que não vai aceitar? Não vai aceitar, primeiro, porque foi o próprio STF que redigiu o PL da dosimetria. Quem não se lembra da trinca? Aécio Neves, Temer e o Paulinho da Força ali falando sobre o PL da dosimetria. Pois bem, essa trinca validou esse PL da dosimetria com o STF. Em dado momento, o Paulinho da Força chegou a dizer: olha, isso aqui eu não vou fazer porque o STF não topa, eles não autorizaram. Ele próprio, numa entrevista na imprensa, chegou a dizer que estava formalmente consultando o STF sobre o que pode e o que não podia entrar no PL da dosimetria. Há parlamentares que dizem literalmente que o ministro Moraes chegou a redigir parte do PL da dosimetria, o que talvez explique a sua redação muito ruim em alguns pontos, inclusive do ponto de vista gramatical. Mas não é só isso, tem mais por trás dessa história. O STF não quer esse confronto agora com o Congresso, e é isso que conta, inclusive, a coluna do Metrópolis, porque isso pode criar um problema ainda maior para o STF, que já está fragilizado depois da rejeição do Messias e depois também da derrubada do veto. Essas últimas vitórias da direita dentro do Congresso claramente fragilizaram o STF e expuseram que o STF não está com essa bola toda. E o STF está um pouco acuado. E acuado, ele não vai comprar essa nova briga com o Congresso. Diz a coluna aqui do Metrópolis o seguinte, aspas, após o resultado, parlamentares que integram as cúpulas da Câmara e do Senado ressaltaram à coluna, sob reserva, claro sempre, que o texto do projeto aprovado em novembro de 2025 foi negociado previamente com ministros da ala majoritária do Supremo. Leia-se Gilmar Mendes, Moraes e a turminha deles. Muito bem, com esse argumento, a cúpula do Congresso prevê que, se julgar o caso, o STF dirá que o processo legislativo foi correto, que não é inconstitucional e etc., e manterá a derrubada do veto. O próprio Supremo quer virar a página sobre esse tema, diz o parlamentar, com o elemento ou com um bastidor que ouviu dos próprios ministros do STF. Portanto, meus caros, a verdade é que a rejeição, como eu mencionei, do Messias e a derrubada do veto impuseram não apenas uma vitória para a direita, mas também impuseram uma derrota para o STF e para o governo Lula. O governo Lula tomou uma piaba, que foi a rejeição do Messias, tomou outra piaba, que foi a derrubada do veto. Isso fragilizou o governo. O governo é uma espécie de consórcio estatal com o STF, e isso também, portanto, por decorrência, fragilizou o STF. O STF foi pego de surpresa com a rejeição do Messias, né? Ele não estava por trás disso, galera, como eu já mencionei aqui. Canal, pode ser que like. o Moraes tenha feito uma ou outra articulação contra o Messias, porque não gosta do Messias e prefere o Pacheco, mas com absoluta certeza essa vitória da direita não tem a ver com a STF, que, repito, foi pego de surpresa. O Moraes não é o grande articulador de nada, o STF não é ou não foi o grande articulador de nada, o STF foi fragilizado por essas derrotas, assim como o governo Lula também foi. Será, portanto, se houver essa ação, esse recurso do PT e do PSOL para derrubar o PL da dosimetria, será algo que o STF não vai meter a mão, porque sabe que pode se prejudicar.
E se o governo fizer isso sozinho, sem o apoio do STF, a gente sabe que vai ser mais uma derrota. Vai ser a terceira derrota seguida em menos de um mês para o governo Lula. Será que eles não entenderam ainda o jogo? Será que eles não perceberam que eles nessa hora devem recuar um pouco? Será que o governo não percebeu que sem o STF e sem o Alcolumbre batendo palma para ele, o governo Lula não é nada? Nada. Está totalmente nas cordas, totalmente perdido, totalmente fragilizado. Olha, para a oposição, para a direita, eles têm que torcer que o PT e o PSOL façam mesmo esse recurso. Mais uma derrota do governo Lula a terceira, pode já pedir música no Fantástico. Deixa aqui o seu comentário se você acha que o STF vai mesmo, como a gente está aqui comentando, considerar nesse caso que a derrota do governo é legítima e vai deixar o PL da dosimetria seguir adiante. Deixe o seu comentário. E só uma última coisa para vocês entenderem como funciona às vezes a política. O PT e o PSOL, mesmo sendo derrotados no STF, pode ser que essa derrota signifique atrapalhar o andamento do PL da dosimetria. Pode ser que atrapalhe a rapidez para soltar as pessoas. Talvez o sadismo de alguns integrantes desses partidos possa se satisfazer com isso. Mesmo derrotado o governo, eles consigam ficar felizes com protelar a soltura dos réus do dia 8. As pessoas são realmente, às vezes, incompreensíveis naquilo que há de pior nelas. Um abraço.